Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar sequência da terceira mensagem da série Liderança Acima da Média. E hoje eu quero falar com vocês sobre a terceira característica de um líder acima da média, que é intimidade com Deus. Bom, como vocês já sabem, essa série está sendo baseada no livro do pastor Danilo Figueira, Liderança Acima da Média. E esse livro, ele foi baseado na história de José. E eu quero aqui, em primeiro lugar, incentivar você. Se você ainda não leu a história de José, vá lá no livro de Gênesis, está bem no finalzinho, é uma história fantástica. José foi um líder com certeza acima da média. Sabe, quando você lê lá, você percebe que José, ele foi um homem íntegro, José, ele foi um homem próspero, José, ele foi um homem muito sábio, José também foi paciente, obediente. Eu poderia gastar o tempo que eu tenho com vocês aqui hoje só para falar sobre as virtudes de José. Em Gênesis, no 49, no 22, diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Essas palavras aqui foram as últimas palavras do pai dele, de Jacó. Ele estava profetizando, ele estava liberando uma palavra para cada filho dele. E ele falou isso sobre José. O que a gente entende de um ramo frutífero? Vamos pensar numa árvore. Se você olha e vê uma árvore grande, uma árvore linda, uma árvore com aquelas folhas verdinhas, o que você pensa, né? Cheia de frutos, né? É essa analogia que ele está trazendo, um ramo frutífero. Mas por que José, ele era esse ramo frutífero? Por que uma árvore, ela consegue se manter em pé? Se você pensou que são as raízes dela que traz esse firmamento, que mantém ela em pé, você acertou. Assim como José, assim como a palavra fala de José, que ele estava conectado à fonte, ele estava junto à fonte. Nós precisamos estar com as nossas raízes firmadas em Deus. Um líder acima da média, ele tem as raízes firmadas em Deus. E para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais sobre ter uma vida íntima com Deus, nós vamos olhar algumas coisas que José nos ensinou através da vida dele com Deus. E uma das primeiras coisas que a gente pode aprender com José é que José era um homem espiritual. E só por isso ele conseguia se mover no sobrenatural. Sabe, nós temos muitos exemplos de líderes acima da média que não tinham nenhum tipo de espiritualidade, não tinha nenhum tipo de fé. Eu poderia citar para vocês aqui, ou eles até tinham, mas uma espiritualidade distorcida muitas vezes. Eu poderia citar para você aqui Bill Gates, Steve Jobs, Einstein, Oscar Niemeyer. Sabe, esses homens, eles impactaram o mundo, isso é uma grande verdade. E eles fizeram isso sem nenhuma raiz na fé. Mas sabe qual que é o problema disso? Que tudo que eles viveram, tudo que eles fizeram, por mais impressionante que tenha sido, foi só para esse tempo, foi só natural. Sabe, Deus me chamou e te chamou para viver o espírito, para ser homens e mulheres espiritual. Ele nos chamou para se mover no sobrenatural. Então, aqui eu quero entrar com um alerta para vocês, para mim e para você. Sabe, por mais que a nossa fé, a nossa espiritualidade esteja baseada em Cristo, aqui eu quero trazer um alerta para mim e para você. Nós precisamos estar conectados à fonte. Por mais que a nossa fé esteja baseada em Cristo, os padrões desse mundo têm nos levado, têm nos empurrado a muitas vezes ter uma espiritualidade distorcida. Sabe, infelizmente nós estamos vivendo em uma geração que supervaloriza a performance. Vamos entender algo junto aqui, eu e você. Sabe, os frutos, eles não nascem em eu sei fazer isso, eu entendi, eu posso fazer isso melhor. Os nossos frutos, eles vão ser gerados lá no nosso lugar secreto. Os nossos frutos, eles vão ser gerados através da conexão do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. É lá no lugar secreto aonde nós geramos frutos, e frutos que permaneçam. Por isso que é importante nós mantermos a nossa renovação da mente. O mundo está nos levando, o mundo está nos empurrando para o molde dele. Mas é importante a gente entender que a gente só vai viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se nós
permitir que a nossa mente se transforme, e é lá, e é nesse lugar de intimidade, é nesse lugar de conexão, é nesse lugar que nós ligamos o nosso espírito a Ele, que nós vamos conseguir. Um líder acima da média é um líder que conecta o seu espírito diariamente com o Espírito Santo de Deus. Sabe, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente percebe que ele gastou muito tempo denunciando o coração dos religiosos da época. Porque, sabe, não basta só um marketing pessoal, não basta só um bom discurso, sabe? Nós precisamos... Tudo isso é muito importante, não é que você não precise falar bem, não é que você não precise estudar. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tudo isso é muito importante, mas você precisa pegar todas essas coisas e levar para o teu lugar secreto, porque é no lugar secreto, é nesse lugar de conexão que nós temos a revelação daquilo que Deus tem para nós. Vamos voltar um pouquinho aqui na história de José. Faraó teve um sonho difícil de decifrar, um sonho que era um sonho que vinha da parte de Deus. E o que aconteceu? Ele chamou os sábios da época para poder decifrar esse sonho. E quais eram os sábios? Era lá o Steve Jobs, era o Bill Gates, era o Oscar Niemeyer. Só que lembra, esses caras que são os sábios, eles agem só no natural, eles não conseguem ter a revelação do sobrenatural. E aí quem que ele precisou chamar? José, um homem espiritual que se movia no sobrenatural. Nós precisamos entender que sem espiritualidade nós vamos operar somente no natural. Sabe, Charles Spurgeon, ele fala uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se somos fracos na nossa comunhão com Deus, somos fracos em tudo. Ser um homem espiritual é a marca de um líder acima da média. E uma outra verdade que a gente pode acessar através da vida de José foi que ele fez do lugar secreto dele um lugar de construção, de caráter, integridade e temor. A Bíblia ela nos mostra com muita clareza que a integridade e o temor de José vinha por conta da aliança e do relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Se nós formos parar para olhar lá em Gênesis, no capítulo 39, a gente vai ver uma das situações mais difíceis que José passou para um homem, olhando na visão de um homem. José foi o assédio, da mulher de Potifar. O que nós podemos observar nessa história? Que José ele era um homem bonito, ele era um homem solteiro, ele era jovem, ele era um homem cheio de hormônios, ele estava longe da sua família, ele estava longe do olhar dos irmãos da igreja, ele estava diante de uma mulher linda, de uma mulher insistente, que a palavra de Deus diz que ela era insistente, de uma mulher muito influente que poderia abrir portas para ele, e eles estavam sozinhos. Não existia ninguém, se eles quisessem pecar, para poder denunciar o pecado deles. Você consegue se imaginar numa situação dessa? O que você faria? Vamos ver lá na Bíblia o que José fez. Gênesis 39, 7 e 9 diz assim: e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo e disse: venha e deite-se comigo. Mas José recusou e disse: meu senhor confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como eu poderia cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Sabe, esses versículos, eles mostram não somente a integridade e o caráter dele com o faraó, mas mostra algo importante aqui. Ele mostra principalmente o temor que José tinha com Deus. Eu acredito que José, no momento dessa história, ele foi tentado a pecar. Mas sabe qual foi a diferença de José? Ele levou essa tentação para o lugar secreto, porque existia algo dentro de José chamado temor. E sabe, o temor ele é diferente do medo. Quando eu era pequena, quando eu era criança, eu morava junto com os meus pais, eu tinha lá em casa assim o sistema é raiz, sempre foi raiz, então era fato.
Se eu não obedecesse os meus pais, a chinela cantava no lombo, a vara cantava no lombo, era assim. Então eu fazia as coisas quando eu era pequena porque eu tinha medo dos meus pais. Mas conforme eu fui crescendo, não existia mais o medo de apanhar, mas existia dentro de mim um temor de não desapontar os meus pais. Eu não queria entristecer o coração deles, sabe? Quando a gente vai amadurecendo dentro do nosso relacionamento com Deus, a gente não quer mais entristecer o coração dele. Sabe, a gente não tem medo do que ele pode fazer com a gente, não é um medo, mas existe um temor, existe um anseio de não pecar, porque a gente sabe que todas as vezes que a gente vai pecar, Deus ele não vai nos castigar, mas nós vamos entristecer o coração dele. O lugar secreto, ele forja o nosso caráter. É nesse lugar de intimidade que nós trocamos os nossos desejos e a nossa imagem pela vontade e pela essência dele. Tudo que você está recebendo agora, tudo que você recebeu no culto de domingo, tudo que você recebe através de qualquer tipo de ensinamento, são tijolos. E um tijolo por si só, ele não faz muita diferença. Mas se você pegar esses tijolos que você recebe e você levar para o teu lugar secreto, lá você vai ter o mestre de obras chamado Espírito Santo que vai te ajudar a construir, a formar o teu caráter, a tua integridade. Um líder acima da média, ele constrói no lugar secreto integridade, caráter através do temor a Deus. E para a gente finalizar essa linha de pensamento, talvez você esteja perguntando aí, tá, Andréia, mas eu não sou José, como é que eu faço tudo isso? Sabe, o teu lugar secreto não é um lugar de performance, é um lugar onde você e Deus. Sabe, é muito importante um tempo de leitura, é muito importante um tempo de adoração, é muito importante você falar com Deus, você interceder por pessoas. Sabe, isso a gente chama de disciplina espiritual. Não despreze as disciplinas espirituais. Sabe, porque talvez você não saiba como começar, ou talvez você já tenha algo muito bem construído, mas é através das disciplinas. As disciplinas espirituais, elas são uma semente. Então é muito importante, não despreze elas. Quando ela germina, ela brota dentro da gente uma necessidade de estar na presença dele. Mesmo quando eu não sinto nada, mesmo quando eu não ouço nada, mesmo quando eu vou para aquele dia e eu tenho a sensação que a minha oração não passou do teto. Mas existe algo que preenche o coração da gente por completo quando a gente entra nesse lugar, a gente permite que essa semente germine dentro do coração da gente. Jesus gastou também muito tempo do ministério dele no secreto com o Pai. Você vai encontrar várias passagens na Bíblia dizendo que ele se ausentou e ele foi orar. Jesus foi orar sozinho, Jesus saiu para orar sozinho. São inúmeras passagens. Por que ele quis nos ensinar? Jesus é o maior exemplo de quem tirava tempo no secreto. Jesus gastou um tempo do ministério dele para nos ensinar o quanto é importante todos os dias a gente estar na presença do Pai. Tudo que Jesus ia fazer, todas as decisões que ele ia tomar, ele primeiro ia orar. E ele nos ensinou que um relacionamento diário, ele nos abastece, ele nos dá senso de propósito, ele nos torna filhos frutíferos. José, ele foi o filho mais bem-sucedido de Jacó. A gente pôde ver que ele tinha senso de continuidade, que ele frutificava. José, ele teve uma vida extraordinária. Mas tudo isso só foi possível porque ele tinha um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Eu quero que você guarde uma coisa que eu vou falar para você, muito importante. Grandes árvores, elas precisam de raízes profundas. A condição de uma árvore crescer para cima é o quanto ela vai crescer para baixo. O crescer para baixo é que nos mantém em pé. Não é possível que alguém desenvolva uma liderança assim, acima da média sem se manter junto à fonte. Eu quero encerrar deixando aqui para vocês as palavras de Jesus que está lá em João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Deus abençoe você, continue ligado aí, permaneça firme, porque tem muita coisa boa ainda nessa série de Deus para nós. Valeu!